Boa noite. Este é o canal Força Educação e hoje eu quero debater com vocês o escrito político que inaugura a ciência política, ainda nos idos do Renascimento, O Príncipe de Maquiavel. E antes de começar, eu queria fazer aqueles agradecimentos a Luiz Ferreira Q, Andréia Silva, Tiago Ligamer, os personagens da Bíblia, Nanda Tavares e PDA, Daniel Pizzino, Thiago da Fan Falcon, MX Gamer 789 Kyo, Rodrigo Rodrigues, Vander Carlos, Random Exploration, Anime LF, Política de Direita, Liverpool 11, PG Gamer 123, Momentos com Deus, Wildon Júnior Ferreira, Kakaku Games, AM Drone, Fox de Pirata, Canal Super 90, Cisaid Etiel, Juan com J, Thiago Ligamer, Relizard Gamer, Son Goku AMV, M Aranha Gamer, Games Heart Play, Hurry Up, Diná Ideias Criativas, Sônia Pinheiro Gomes, Vitor Cavalcante, Ana Iaú, Tininho Play, The World of the Zoeira BR, X Games Wolverine, Tom Atlas, William Pescador DF, Jorge Fernando Fischerman. São todas pessoas maravilhosas e que eu sempre indico nos meus vídeos. Se você quiser fazer parceria, acompanhar, conhecer o trabalho de pessoas sérias, pessoas que gostam de divulgar seus afazeres e que trazem bastante alegria ao youtuber. Eu peço sempre o joinha antecipado para que você não esqueça. Se puder se inscrever no canal, agradeço muito. Se você tiver dúvida, assista por 3 minutos. Não gostou do conteúdo? Tira o joinha. E podemos nos encontrar em outro episódio. O que eu tenho para tratar com vocês hoje é sobre O Príncipe de Maquiavel, um escrito que data de 1513, mas a sua primeira publicação só aconteceu em 1532, ou seja, uma obra póstuma do escritor. Niccolo Maquiavel viveu num período entre os séculos XV e o século XVI. Ele viveu o início daquilo que nós conhecemos hoje por Renascimento e acompanhou esse momento analisando precisamente a política. E no seu livro ele deixa claro o seguinte: eu não estou para falar de como as coisas deveriam ser, mas como elas são. É por isso que é considerado Maquiavel o criador da ciência política mesmo, pois ele não vai analisar a moral política a partir do ponto de como ela deveria funcionar, mas ele analisa internamente a política, como é feita a política no dia a dia e como é feita a política de sucesso. No seu livro ele faz uma dedicatória à Casa de Médici, na verdade a Lourenço de Médici, o grande patriarca da família de Médici, que era uma família formada por grandes comerciantes e que dominava o que nós conhecemos como uma cidade-estado italiana do século XVI. Pois bem, o que nós temos que entender sobre a obra O Príncipe? São 26 capítulos que tentam traduzir como deveria ser a atitude de um governante que unificaria a Itália. E para isso, Nicolau Maquiavel usa uma personagem histórica, o filho do Papa da época. O filho do Papa? O filho de Rodrigo Borgia, ou como ele entrou para a história, Alexandre VI, o grande Papa que obrigou Espanha e Portugal a assinarem o tratado Bula Intercoetera, e que depois, por causa de Portugal, viria a ser assinado o Tratado de Tordesilhas, antes do que é oficialmente datado como o descobrimento do Brasil. Pois esse Papa, tão poderoso, tão influente, ele teve um filho, e ele tentou ajudar esse filho, César Borgia, a unificar a Itália com os exércitos, muitas vezes, do próprio Vaticano. E para que ele unificasse a Itália
e dessa unificação nascesse uma grande potência mundial. Haja vista que a Itália era formada de grandes centros comerciais na época do Renascimento. Só que o plano não deu certo. Não porque César Borgia não reunisse as características de um líder, do que Maquiavel chamou de príncipe. Ele era, antes de tudo, temido, mas ele também era amado pelo seu povo. E Maquiavel diz que entre ser temido e ser amado, o príncipe deve escolher não ser odiado. Sempre deve ser temido e em alguns momentos ele deve ser amado. Maquiavel vai falar de uma oposição entre a moral cristã e a moral política. Ora, Maquiavel faz uma separação entre duas personalidades, duas grandes lideranças. Uma liderança política, belicosa, guerreira, encarnada por César Borgia. Outra, uma liderança religiosa, que muito se afasta de todo o arquétipo que nós temos sobre o que seja a religião, a fé em Jesus Cristo. Pois o líder da igreja da época, Alexandre VI, era tudo menos um cristão. E esse líder da igreja, ele demonstrava que um líder de verdade, para formar um líder na vida real, ele tinha que abandonar a moral cristã. Então, se a fé no cristianismo diz que nós não devemos matar, ao príncipe é permitido matar, se isso unificar o seu povo ao seu redor. Então é citado na obra que César Borgia chega um dia a dividir um homem ao meio, e que através dessa morte, desse assassinato, ele impede que ocorra uma guerra entre duas cidades italianas. E isso é louvado pelo seu povo. O príncipe deve dar em doses homeopáticas exemplos de bondade, mas exemplos de crueldade devem ser trazidos à tona em uma única dose, em uma medida precisa e pontual, para que o povo esqueça. É claro que a obra de Maquiavel possui diversas interpretações. Seus críticos em Cambridge chegam a listar mais de 20 interpretações possíveis. Mas o que mais protubera da obra, o que mais fica claro, é que Maquiavel dizia que a moral de um político, de um governante, está acima da moral cristã. Está acima de qualquer moral que venha se vincular a um reino espiritual. Pois o político, ele não pode se deter sequer aos acordos que ele firma com outros políticos. Pois o acordo firmado só deve ser adimplido, só deve ser cumprido se isso for favorável à sua nação, ao seu Estado. Pois o Estado é o fim último de um político, mais até do que seu interesse pessoal. É incrível porque eu trago de novo a explicação de um outro escrito, de uma mesma época. Eu falei no último vídeo sobre o Elogio da Loucura, também publicado no século XVI, precisamente em 1511, e que no Elogio da Loucura, Erasmo, um cristão que fora educado dentro da igreja, precisamente por párocos alinhados à filosofia agostiniana cristã, em que a fé é o fundamento último da existência do homem. E, portanto, a igreja cristã da época, católica, estava totalmente alijada desse pensamento, pois fundamentava todas as suas ações na riqueza, em bens materiais. E aí eu trago o pensamento político também na época do Renascimento, que vai dizer a mesma coisa. Os homens não precisam mais de fé. Os grandes homens, para vencer na vida, para se postarem na vida como vencedores, devem abrir mão da sua fé. Devem abrir mão de seguir os exemplos cristãos e buscar, antes de tudo, os exemplos que levem à virtude. Ora, o que é a virtude? É a capacidade do ser humano de controlar as rédeas
nos acontecimentos inesperados. Só os grandes líderes são capazes disso. Os grandes líderes devem estar preparados, devem ter a capacidade de transformar situações adversas, trazidas por ocasiões inesperadas, em coisas favoráveis. E no caso de Maquiavel, ele cita que César Borgia era esse homem, o homem que unificaria a Itália no século XVI. Contudo, aconteceu um evento inesperado. Ele morreu doente. E todo o projeto findou. Acabou. Mas o homem não deve estar sujeito à fortuna, aos eventos ocasionais. Somente um homem simples se sujeita ao inesperado, àquilo que não pode controlar. Um homem capaz, um homem político, deve controlar todos esses eventos. Lamentavelmente, essa visão não é a visão que eu venho compartilhar convosco. Pois vem logo à minha mente, ao meu sentimento de cristão, 2 capítulos da Bíblia. 2 capítulos de um mesmo livro. O livro é o Evangelho de São Marcos. Os capítulos é o 8 e o 16. Os versículos de 20 a 23 no capítulo 16. E de 30 ao 33 no capítulo 16. Ambos relatam a mesma passagem e relatam o dizer emblemático de Jesus Cristo em relação ao apóstolo Pedro. No capítulo 16, Jesus está no barco com os discípulos e eles discutem sobre o que vão comer, pois estão com fome. E Jesus diz para que eles se afastem do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E no primeiro momento eles não entendem. Depois eles chegam ao entendimento que tem que se afastar dos ensinamentos trazidos pelos fariseus. E vou mais adiante, Jesus então começa a enunciar que está próximo o Calvário da cruz. E Pedro se aproxima e o admoesta. Por que estás falando essas coisas? Não é bom que façais isso. Não precisas passar por isso. E Jesus o repreende da forma mais dura e severa que poderia fazer o mestre. Afasta-te de mim, Satanás. Pois o que tu enxergas nada mais é do que o mundo material. No versículo 33 é engraçado, no capítulo 16 é engraçado, porque Jesus, antes ainda, vai anunciar que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus construirá a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E depois Jesus volta a dar o mesmo ensinamento, com uma alteração. Ele fala que o que os homens comem, o que os apóstolos estão devendo se afastar, é do fermento de fariseus e saduceus. E ele diz de novo, para Pedro, quando este o interpela sobre o futuro da cruz: afasta-te de mim, Satanás, pois o que tu estás revelando é os sentimentos dos homens, e se quiseres salvar a tua alma, precisa morrer pelo Evangelho e pelas palavras de Jesus Cristo. Eu não acredito numa política que despreze esses ensinamentos. Eu não acredito num político que venha mentir para ser eleito. Eu não acredito num político que seja capaz de tudo para chegar ao poder. E também não acredito que nenhum ser humano é capaz de ter em suas mãos a capacidade de lidar totalmente com os eventos imprevisíveis da vida. Pois as nossas escolhas, e aí é uma interpretação mais recente de Maquiavel, o livre-arbítrio que foi dado por Deus, ele não pode se sujeitar simplesmente a um jogo de interesses do ser humano. Pois se eu jogo com os meus interesses, o que impede que outros seres humanos também o façam? É tanto que o livro deixa uma tristeza no final, pois tudo parecia confluir para que César Borgia unificasse a Itália. Contudo, a Itália somente irá se unificar em 1871. Bastante tempo depois. Século XIX. Mais de 3 séculos depois do que falou Maquiavel. Mais tempo do que o exemplo de César Borgia.
quase 4 séculos. E nós ficamos a pensar, por que ele não conseguiu se ele era o homem que era o emblema, era o arquétipo do príncipe? Porque nossas vidas não estão em nossas mãos. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem. Muito obrigado e boa noite.